勇者パーティーを追放されたビストテーマ、最強種の猫耳少女と出会う。Falso Isekai, muito provavelmente harém, em um mundo de fantasia com magia e seres fantásticos, e toques de Slice of Life. Os designs são simples, daquele jeito em que eles colocam um detalhe para chamar a atenção. Não é nada de ruim, mas você pode notar que, de fato, se você tirar aquela uma coisa que foi posta para chamar a atenção, o design não é realmente tão notável. Ele não deixa de ser razoável, mas não é maravilhoso também. Ainda assim, eu diria que um pouco melhor do que a maioria. E, claro, nós vamos ter garotas que são meio animais, então para quem gosta disso, provavelmente seria bom. O mundo de fantasia não é super desenvolvido, tem muito anime desse que acaba se perdendo em fazer lore e não tem realmente necessidade. Então é bom você ver que esse mundo não é tão desenvolvido assim. Tem uma coisa, outra coisa aqui e ali, mas eles não param e gastam tempo com esse tipo de coisa. Por outro lado, tem alguns tropos que deixam a história mais lenta. Você tem que ter a explicação básica de coisas que todo mundo poderia entender pelo contexto. Você tem que ter a explicação básica de por que alguma coisa é ruim. E a história acaba não se desenvolvendo realmente, porque para começar a história você tem dois pontos de vista que vão um contra o outro, e como um deles é o do seu personagem principal, acaba parecendo que ele não sabe do mundo ao seu redor. Ou seja, que ele é só bobo. Mas essa história parece que vai usar muito mais de Slice of Life, tendo alguma ação aqui e ali. Me pareceu ser bem próximo de Saber Marionette, por exemplo. Então, pode ser divertido para qualquer um que goste desse estilo. De ação leve, com harém leve e Slice of Life por cima. Bom, então, a parte de tropo que realmente é um pouco irritante é que nós temos o famoso grupo do herói. E aí o Beastmaker, que é o nosso personagem principal, é demitido. Então nós temos que passar primeiro pelo personagem principal falando que ele se esforça, mas todo mundo gosta dele, pra aí o grupo dizer, não, você é uma mala, nós não queremos mais saber de você, pra aí passar pras crianças que gostam do cara, porque ele não é um cuzão como o resto do grupo do herói, dizendo que o grupo do herói se irrita, que o grupo do herói puxa saco de pessoa rica, que o grupo do herói, etc, etc. Então isso é um pouco chato, é um pouco desnecessário, parece bastante óbvio, no instante que você tiver aquele momento de ele é demitido, que eles não são as melhores pessoas, especialmente porque eles estão demitindo ele por não ser poderoso, que pelo que ele fala é característica da classe, não tem como realmente ficar tão poderoso. Mas aí ele decide virar um aventureiro, tem que ter a recepcionista explicando o teste para ser aventureiro, tem que ele ir e ter dificuldade para passar como aventureiro. E finalmente nós chegamos no ponto principal, que é que ele encontra uma garota sendo atacada por um tigre gigantesco. Ele diz que esse tigre é nível D, considerando que o nível fraco em que ele se encontra e os monstros que ele caça, que são goblins, se encontram, é F. Então, eu acho que não pensaram muito bem essa escala. Para um tigre desse tamanho que poderia destruir pessoas e casas ser só D. Mas detalhes. Ele chama a atenção do bicho, a garota começa a se levantar e usa a força que ela tinha para derrubar o tigre com um chute só, e aí ele percebe que a garota é um espírito felino. E mesmo antes disso, desde que você chega na guilda e tal, tem aquela sensação meio Slice of Life, vamos ver esse mundo, vamos ver como é a vida da pessoa, e mesmo não sendo uma coisa tão incrivelmente nova, é agradável, corre bem, mas depois desse momento, eles começam a falar com tal, e é bem, vamos ter uma amizade mesmo, vai ser um show de amizade. Claro, considerando que eu sei que tem mais garotas animais, nós provavelmente estamos indo para harém. Eu gostei particularmente que depois disso tudo, no finalzinho, tem uma cena dele conseguindo fazer contrato temporário com os coelhos para juntar umas ervas que ele tinha que levar pro teste, e isso são tipo uns 10 coelhos, e ela super impressionada porque, oh meu Deus, ninguém consegue fazer, e mesmo quando consegue fazer um contrato só, como é que você consegue contrato com tanta gente? Depois de ter tido um momento em que ela virou pra ele e falou, eu pude notar assim que eu vi você, que talvez você conseguisse fazer um contrato comigo, sendo que só teria algumas pessoas no mundo que conseguiriam, e no fim das contas ele provavelmente devia saber que podia fazer isso, já que ele já consegue fazer tão mais contrato que a maioria. Então é uma coisinha engraçadinha, que não é, meu Deus, que coisa engraçada, mas não é ruim também. Não posso dizer que é a melhor coisa que eu vi até agora, mas não me parece ruim. Como eu disse, se você quer uma coisa ação leve, Slice of Life, pode ser interessante.
Human Bug Daigaku, comédia com um pouco de humor negro, mundo de coisas estranhas. Animação bastante limitada. Eu não posso dizer que não foi um choque em alguns momentos. Sim, algumas coisas que foram feitas ali eu pensei, cara, isso daqui tá limitado demais. Tem uma hora lá que o professor anda e ele só vai pro lado, ele não nem levanta nem baixa um pouco. O que, considerando que a gente não tá vendo os pés dele, só da cintura pra cima, não custaria nada. Os modelos são muito limitados, não tem grande uso de sombra, tal. É muito limitado mesmo. Entretanto, isso parece ser uma escolha estilística. Claramente não foi posto muito orçamento nisso. Nem se deveria, se esse é o estilo. Mas de qualquer forma, eu não posso dizer que foi o melhor possível dentro desses parâmetros, não. Não me foi um problema grande na maior parte do tempo. A história em si é aquela que o autor te diz de onde saiu a inspiração e tenta justificar por que aquela coisa estranha está acontecendo, o que não é ruim em si, mas essa tem um pouco de justificativa demais. Vamos parar e falar de 30 episódios parecidos que aconteceram. Vamos parar e dar 30 exemplos do que aconteceu com ele. E isso foi um pouco tedioso. Por outro lado, o potencial disso é imenso e não tem como saber o que vai ser a próxima história. Como nós estamos falando desse tipo de mundo especificamente, a próxima história pode ser algo totalmente diferente ou algo bastante similar e você não teria como saber, porque fica totalmente aberto. É curioso. Eu acho que algumas pessoas gostariam muito desse tipo de história. O cara morreu, mas o cara não morreu. O cara estava para ser executado por matar a noiva e um cara com quem ela estaria traindo ele e incendiar tudo. Foi para execução, mas ele tinha feito amizade com um dos guardas e comentou o que ele gostaria de comer antes da execução. E por conta de um monte de coisinhas se somando, ele sobreviveu à execução dele. Só que depois que você confirma que o cara morreu na execução, o governo não tem mais como executar o cara. Então eles estão estudando como fazer com ele, enquanto isso, ele aparece nesse lugar em que um cara, que é basicamente o Rick Sanchez com um queixo maior, e é claro, num estilo diferente, mas isso pode ser só outra dimensão, explica tudo o que tem a ver com ele. Que ele sobreviveu a não sei quantos incidentes estranhos. Que ele sobreviveu a não sei quantas doenças. Que um desses incidentes foi o motivo dele sobreviver à parte da execução e uma coincidência foi o motivo para sobreviver à outra parte e tudo isso se juntou para ele sobreviver. Então, no fim das contas, você tem uma história que é um pouco forçada, mas leva isso pra comédia. É pra ser engraçado que isso tudo tá acontecendo e isso tudo é tão irreal, mas como eu disse, eles param pra dar um pouco de exemplo demais e isso ficou um pouco tedioso. O que realmente me apetece aqui é que quando eu vi o final, me ficou bastante claro que eles vão mostrar que não, o cara não estava tentando matar a noiva e provavelmente ele foi considerado culpado, mas não foi ele que fez. O Japão notoriamente tem um sistema penal que condena pessoas com certa facilidade, mas ao mesmo tempo, quando você vê ele correndo pela rua e não tem como saber o que vai acontecer depois, e o carro dele vira um helicóptero e... realmente parece que isso tudo seria possível. Isso pode ser só uma coisa que vai acontecer num show, ou pode ser só pro final. E isso realmente demonstra quão abertas ficam as ideias. Então eu achei interessante pelo menos por isso. A ideia de bug no sistema é a única coisa realmente ancorando isso tudo. Então o próximo episódio pode aparecer outro bug, e aí outro bug, e aí outro bug. Dá um pouco da sensação meio de Mirai Nikki, pessoas excluídas que não são realmente parte da sociedade, mas não muito por aquela coisa de adolescente e por isso ódio à morte. Mas só de, o sistema inteiro funciona pra quase todo mundo, mas não pra essa pessoa. Então eles simplesmente funcionam de outro jeito. Então coisas interessantes. Eu não posso recomendar pelos visuais, mas é curioso. Ah, meu Deus, não é possível! Acabou o café. Eu vou fazer mais e já volto. Danai Fluxo, comédia, toques de slice of life, muito provavelmente harém. Com fanservice, ainda que não muito. Os designs são bonitinhos, eu não costumo comentar na cor, porque a maioria delas não é tão notável ou tão pouco notável, mas esse anime especificamente tem aquele tipo de personagem que acaba se destacando do fundo, não porque é muito mais ativo, mas porque é ligeiramente mais claro.
É estranho, isso dá uma qualidade plástica pro personagem e me foi notável em alguns momentos, especialmente nas cenas ao ar livre. Nada terrível. Os designs são bem variados, eu não diria que nada foi particularmente inovador, e eu digo a mesma coisa dos cenários. É um pré-adolescente, numa escola, temos alunos transferidos, mas considerando que o mais importante aqui é a história e a comédia, eu gostei da comédia. Eu não posso dizer que realmente me fez parar e rir, mas foi divertida. E a história tem um desenvolvimento interessante. Não é uma coisa que vai te deixar boquiaberto, mas foi interessante. A única outra coisa a comentar nos spoilers leves é que tem um cliffhanger tecnicamente, mas não é um problema tão grande. O que acontece no meio do cliffhanger é mais interessante que isso. Então, estamos numa sociedade de um futuro próximo, temos casas interconectadas, temos inteligências artificiais de adivinhação, e o nosso personagem principal ouve na TV antes de sair de casa uma adivinhação sobre ele. Essa adivinhação diz que ele vai ter encontros predestinados e fala palavras de sorte, e em situações em que as palavras de sorte ocorrem, ele acaba encontrando com uma das outras personagens. A questão do fanservice é bem o que você esperaria de um harém leve. Você vai ver uma calcinha por um segundo. Não me parece abusivo, não me parece colocaram isso daqui só para que as pessoas vissem. Parece mais aquela folhinha no topo da comida quando ela já tá preparada. É só para deixar um pouquinho mais bonito, por assim dizer. Tem algumas coisinhas pequenas que você pode dizer que são forçadas. Por exemplo, ele levar uma banana para ser a comida dele, caso ele perca a oportunidade de comprar o almoço, e ela ficar exatamente no lugar para parecer uma ereção num determinado momento. A outra questão do harém é a questão de variedade. Nós literalmente temos alguns dos tropos mais básicos. Tem um garoto que eu tenho certeza que vai ser mostrado ser uma garota depois. Pelo menos em Mirai Nikki, um cara gosta do principal, mas ele é um menino. E aí você pode dizer, bom, garotos também gostam de garotos às vezes, então está lá porque é normal. Aqui é aquele velho tropo de, ele tem algum motivo para estar escondendo a realidade, e por isso ele finge ser um garoto e tal. A comédia também é interessante no sentido de ela não desvia de colocar coisas engraçadas que seriam vistas como controversas. Por exemplo, cai uma coisa no primeiro encontro dele, que ele pega, e ele depois vai dizer que acha que é um lenço, mas na verdade é a calcinha da primeira garota que ele encontra. Fica um pouco forçado, por que a calcinha dela teria saído tão facilmente? Como que teria saído sem ela notar? Ela literalmente se preocupa sobre isso porque ela acaba esbarrando nele de um jeito que os dois caem e ele fica numa posição que talvez ele visse, mas mesmo com tudo isso ela não notou que a calcinha tinha saído? Por outro lado, ela fala especificamente da calcinha dela não ser tão bonita, e por isso ela está feliz que ele não viu, e você pensa, porra, ela tá nervosa e tá falando uma besteira? Não, ela vai se declarar no final do episódio, então ela já conhece o cara e já gosta do cara, e por isso ela acha que pode ter esse tipo de intimidade, que logo depois ela percebe que não deveria ter. No quesito história, é interessante como esses encontros, todos eles supostamente predestinados, vão ficando cada vez piores. No primeiro, eles só estão numa esquina e cada um vem de um lado e eles esbarram no outro. No segundo, o cara tá sentado num trem vazio e a mulher tá sonolenta, por isso ela acaba sentando do lado dele sem perceber e se deixa cair no ombro dele, e aí vai atacar ele quando ele tenta sair de perto dela e acaba caindo em cima dela com as mãos no peito dela, porque esse tropo não deve morrer, não, imagina. Pra depois a garota literalmente tropeçar nas escadas e cair com o meio das pernas na cara do cara e começar a acusar ele de ser um pervertido, pra no parque um robô que não está funcionando bem tirar as roupas íntimas de uma garota e ela acusar ele de ser responsável porque hackeou o robô, e finalmente um garoto, que na verdade é a garota, sendo atacado por um cachorro que eventualmente vai morder ele na bunda, que está se jogando pra cima do garoto que é a garota, e ele ser visto e ser acusado de deixar o garoto garota pra lá, e por isso seria uma pessoa horrível. Por sinal, eu sei que isso é pra comédia, mas a cara daquele cachorro pervertido funciona bem demais. Me deixou realmente... Mas, de novo, é pra comédia, não é pra você gostar desse cachorro. O que finalmente ocorre é que ele chega na sala de aula dele e descobre que a mulher do trem é professora nova e as outras 4 são alunas novas que estão sentadas do lado dele e não viram ele chegar porque ele entrou de fininho, mas a professora nova nota que ele chegou atrasado, manda ele falar e
aí ele tem que virar o rosto pra frente pra todo mundo ver ele e ele ser estapeado. E depois disso, os enganos começam a ser resolvidos. Todos menos o primeiro. A que caiu na cara dele que pensou que ele tinha uma ereção, na verdade viu que ele estava levando uma banana no bolso. A garota do robô percebeu que ele não teria como hackear o robô. A garota fingindo que a garota está sendo atacada de novo e ele dessa vez vai tentar ajudar e acaba sendo mordido na bunda. E a professora, depois de pensar um pouco, também percebe que ela é que devia estar sonolenta e atacou ele e que ele não deve ter feito nada. Mas antes disso tudo, ele recebe uma carta dizendo que querem se encontrar com ele, que ele vai depois das aulas para se encontrar, e é do primeiro encontro que diz que ama ele. E aí nós vemos oficialmente que aquilo não é um lenço, é uma calcinha, porque é levado pelo vento, e ela está se declarando enquanto o vento levanta a saia dela, e dá pra ver claramente que ele viu, embora nós não vejamos. Então esse tipo de comédia em que vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre as pessoas gostando uma da outra, sobre as pessoas terem partes sexuais, e fazer piada com isso, tem que ser bem feito para que as pessoas não sejam sacaneadas nem sacaneiem as outras, com a desculpa que, é só uma piada. E eu gostei de como foi feito aqui. Eu recomendo para quem quer uma comédia nesse sentido. Akiba Medo Senso. É difícil de descrever. Ação, máfia, provavelmente com alguns toques de slice of life, toques de humor negro e empregadas francesas. Os designs não são nada fora do esperado, tem algumas coisas mais notáveis e mais detalhes nas coisas que você esperaria, como os uniformes das empregadas francesas, mas ao mesmo tempo não é um excesso de detalhes, especialmente no resto dos personagens. Então, por exemplo, o detalhe de uma das personagens ter uma franja especificamente feita diferente das outras fica bastante notável. Uma das personagens ser uma Gangora Girl, por exemplo, é notável, mas ninguém para e aponta. Então eu gostei bastante desses detalhes e de como eles foram usados. O humor negro foi bem feito. Eu estava preocupado por um instante, tem um momento ali que parece que eles vão fazer tudo o que indica isso daqui é pra ser humor negro, e nunca parar de ter a piada pesada mesmo, mas aí eles têm uma piada bem pesada logo depois, e você começa a ver o humor negro realmente sendo usado. A história não é realmente desenvolvida, é aquele tipo de primeiro episódio que é pra te jogar no meio do mundo, e é pra você sentir o choque, ao mesmo tempo que deixa a ideia principal bastante visível. Então eu gostei nesse sentido. Mas eu definitivamente não posso recomendar se você não estiver procurando por algo violento, porque é violento. Não é só empregadas francesas. Então, nós começamos com a nossa personagem principal, chegando a Akihabara, onde ela diz que sempre quis ser uma maid, uma empregada francesa no estilo japonês. Tem um pedacinho que eu não vou comentar de 1985, porque eu acho que deve ser visto. Mas o começo de fato é isso, ela chegando lá, tentando ter o seu primeiro dia, tudo parece ir perfeitamente bem até um certo momento, e aí chega um cara que começa a cobrar da gerente. A gerente não tem como pagar ele exige que ela faça alguma coisa ali que eu não entendi muito bem, eu acho que ele queria que ela se cagasse, se mijasse, sei lá eu, e quando ela não consegue, ele diz que pode esperar o dinheiro mais tempo se forem resolver um problema. E a solução daquele problema é mandar a garota nova entregar uma carta. A outra garota nova, que é uma personagem que é cara de pau, mas é séria mesmo. E isso vai fazer perfeito sentido num instante. A gerente manda eles comerem no andar térreo lá, alguma coisa. O cara dá um pacote pra essa outra cara de pau, mesmo ela não tendo pedido. E quando eles chegam no tal lugar, é um lugar muito maior, e eles veem que a gerente de lá, tem que achar que é a chefe, tá mandando uma garota cortar o próprio cabelo, forçando a ela e tal, e ela não consegue fazer, e aí ela vai lá e corta. E ela chora, e meu Deus e tal. E foi aí que eu fiquei com um pouco de medo, porque eu sei que cabelo é importante, eu sei que muita gente acha cabelo importante, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que não é a coisa que a máfia realmente faz. Me lembra de Dead Man Wonderland. Quando a mulher perde o cabelo, é um alívio porque ela podia perder o olho, a orelha, a língua. Cabelo cresce.
Mas finalmente a chefe vai lá, manda alguém ler em voz alta e é uma carta xingando elas e dizendo quem é que mandou as garotas. E aí ela começa a estapear essa personagem principal até que a outra, que começou no mesmo dia, atira pelo pacote que ela recebeu no meio da testa da gerente e ela cai pra trás, fazendo um arco de sangue que já é um tanto ridículo, que cai em cima da nossa personagem principal, que por acaso ainda está com o babador que ela colocou para comer no restaurante, porque ela não sabia que eles estavam ali pra isso, ela achou que era pra comer mesmo. E o ponto em que eu vi, não, eles vão realmente fazer humor negro e pronto, a la Robocop, por exemplo, é que não só esse arco de sangue aconteceu, que não seria o suficiente, ele volta a acontecer, e aí ele acontece de novo. As duas saem, todas as garotas que estavam lá naquele lugar pegam suas armas pra cair na porrada, e a nossa personagem cara de pau tem 2 armas e está pronta pra meter a porrada em todas elas. Enquanto uma personagem de volta lá no meio do café em que elas estavam, está cantando uma música, então eles mostram ela dançando e a assassina dançando com as armas. A própria música não faz sentido fora dessa situação, o que é um pouco irritante, honestamente, porque a música inteira é sobre como a Meido vai gostar do mestre dela, mas aí no meio tem matar ele. Então eu honestamente não acho que funciona perfeitamente, mas a ideia fica bastante clara. Do mesmo jeito que a gente coloca Meidos num pedestal e diz, meu Deus, isso daqui é tão legal, pelo menos o pessoal de Akihabara faz isso, a maioria das pessoas faz a mesma coisa por violência e por ser um chefe criminoso ou algo assim. Então basicamente o paralelo tá claro e tá colocado de forma óbvia. E eu gostei disso. Fim das contas, essa garota normal, que está começando na máfia, apesar de não saber disso, é mandada ir pro quarto dela, porque ela ia ficar lá, tá tentando pegar suas coisas pra fugir, mas aí a outra Meido, que é nova também, é mandada pra lá e diz que tem que compartilhar o quarto com ela, e acabamos com elas percebendo que ela não pode nem fugir. Então, eu recomendo, eu gostei muito, eu já vi muito anime que tenta fazer essa coisa de todo mundo é bonitinho, todo mundo é alegrinho e tal, mas tem um tom sombrio. Eu lembro daquela Asuka que tinha poderes e lutava contra monstros, mas era Meido, então é só uma Meido, visualmente uma Meido, mas tem coisas sombrias. E isso não funciona porque você tá jogando os dois e dizendo pra audiência, resolve aí como é que eles se encaixam. Enquanto que aqui parece funcionar perfeitamente bem, porque nós estamos com os dois lados, mas está sendo dito que os dois lados são 2 coisas diferentes. Não tem nada de errado nisso. Você pode ter um grupo que é essencialmente criminoso, mas que está operando um meio do café porque precisa ganhar dinheiro. Você pode ter uma vida secreta e isso não quer dizer que você não consegue ter uma vida normal. Então é interessante nesse sentido. Voltamos já. Chainsaw Man. Ação com elementos de horror, bastante elementos de horror e bastante violento. Eu acho que eu não preciso explicar muito de design ou coisa e tal. Chainsaw Man tá em tudo que é lugar, todo mundo tá falando dele. Mas vamos lá. Os designs são mais para o básico, eu diria que muito bem utilizados nesse sentido. Uma questão específica da animação é que eu não sei se tem partes 2D aqui. Definitivamente tem partes que podem parecer 2D, que aí você pega um momentinho e vê, cara, isso é um modelo 3D. Eles estão usando um modelo 3D para isso. Que, convenhamos, é o que deveria acontecer com modelos 3D. Você deve usar eles de uma forma que não dê pra realmente parecer que eles não são 2D, mas aí tem aquele brilho num lugar específico, uma sombra meio assim, que você vê e pensa, cara, Então eu honestamente não sei, porque o 3D é tão bom que o único momento em que eu vi e achei, cara, esse modelo é claramente 3D e não está funcionando tão bem, foi o próprio Chainsaw Man. Mas tem outros momentos em que o personagem principal está se virando e aí você vê, cara, é 3D. Nem dava pra saber. Eu chuto que seja 3D integrado no 2D, mas muito bem feito mesmo, de eu não ter percebido nenhuma vez algo de ruim. Fora o próprio Chainsaw Man, que aqui e ali ficou um pouquinho
pouquinho mais notável que o resto, né? Mas fora isso, não, muito bem feito, muito bem feito. A história tem um começo muito negativo, muito pesado, não é ruim em si, são toques de terror. Você quer criar um mundo em que coisas aterrorizantes acontecem, então tem toques de terror. Mas ao mesmo tempo, você cria aquela parte boa da situação, ainda que seja uma situação terrível, quando você tem a vida do personagem principal melhorando ligeiramente. Então é uma coisa triste, mas muito bem representada também. Eu honestamente não consigo pensar em nenhum negativo. Nosso amigo Denji tem uma dívida porque o pai dele tinha uma dívida e se enforcou. Quando ele tá lá na frente do túmulo do pai, e tudo indica que logo depois dele ter sido enterrado, o cara para quem o pai devia diz que ele tem um dia para conseguir 700 mil ienes. Isso é tipo 7 mil dólares, algo assim. E por pura sorte, ele encontra um demônio, que é um cachorro motosserra, que também está para morrer, e ele oferece o seu sangue, dizendo: demônios se recuperam com um pouco de sangue, mas em troca disso você me ajuda também e tal. E aí eles passam a viver juntos. O garoto já é adolescente a essa altura, mas quando isso tudo aconteceu ele era criança. Então ele consegue matar lá algum tipo de demônio água-viva e diz: me contrata para ser um caçador de demônios. E como o criminoso fala, caçadores de demônio naquele mundo existem, mas eles não te dão a carcaça para nada, então eles estavam ganhando bastante com aquilo. É bem claro, eles estavam usando ele, mas usando e abusando mesmo. E quando nós vemos a situação atual dele, ele tinha vendido um olho, um rim, um testículo, tinha passado não sei quanto tempo derrubando árvores para vender com o demônio motosserra, e mesmo assim ele estava longe de conseguir pagar tudo. Ele foi pago tipo 400 mil ienes por um demônio que ele derrota no começo, e no fim das contas ele acabou com 1.800 ienes. E como tinha que durar o mês inteiro, ele ia comer uma fatia de pão pro jantar. Além de, em cima disso, ele provavelmente ter tido uma doença cardíaca que fazia ele cuspir sangue, que foi o motivo da mãe dele morrer. Então, puta que pariu, é tipo, o cara foi mais azarado possível e imaginável, mal tava sobrevivendo, e parece que a única coisa de boa que ele tinha era o relacionamento com esse demônio motosserra, que era tipo um cachorro pra ele, ao ponto dele dizer pro demônio: se eu morrer, eu me preocupo com você, então eu quero que você tome o meu corpo se você puder. E um belo dia, o chefe dele leva ele pra um lugar, diz que tem um demônio pra ele matar, mas na verdade o chefe e os colegas dele foram transformados em zumbi por um demônio porque eles estavam gananciosos e queriam poder. E aí todo mundo vai lá e corta ele em pedaços e joga fora com a Potita, né, o demônio motosserra. O demônio motosserra, antes de morrer, consegue uma gota de sangue que estava escorrendo de alguém e usa isso pra remendar ele e substituir o coração dele. E por isso que ele vira o Chainsaw Man, e agora ele tem uma corda saindo do meio do peito e ele tem uma motosserra na cabeça e nos braços quando ele puxa aquela cordinha, porque ele se fundiu com um demônio. E claro, cena de ação, ele vai lá e derrota o demônio zumbi, e aí começa a derrotar os zumbis, e ele é encontrado no final por alguém do serviço público que oferece ficar com ele como humano ou matá-lo como demônio, e ele acha uma ótima ideia continuar como humano porque ele teria um café da manhã de verdade, não seria só uma fatia de pão. Então, eu achei muito bem feito, muito bom mesmo. Eu não posso dizer que teve um grande desenvolvimento de história, é basicamente 2 ocorrências só. Vamos ver como é a vida dele mudou por causa disso. Acabou, só isso. Mas ao mesmo tempo eu entendo se alguém não quiser ver, porque é pesado, é extremamente pesado, é triste. Porra, eu achei que eu ia chorar quando a Potita aparece lá e ela tá salvando ele em troca de ele poder viver e mostrar o sonho dele pra ela. Eu não sei, de repente no segundo episódio já a Potita volta porque, sei lá, demônio, ela sobrevive de alguma forma, ela pode ser... Eu não sei, eu não faço ideia, mas nesse exato momento é um cara que foi sacaneado de forma tamanha que só um demônio conseguiu salvar ele, e por isso ele tem uma vida muito azarada, que por acaso ele conseguiu sobreviver até agora. Eu entenderia perfeitamente se alguém dissesse: cara, não é pra mim, é pesado demais e tal. Mas se você gosta desse tipo de ação com muita violência, com demônios e tal, eu recomendo. Bônus! Bleach. Sannan Kasanhan. Eu acho que todo mundo já sabe o que é Bleach, mas ação com toques de comédia, luta com poderes.
Os designs foram alterados um pouco, a maior parte deles foram um pouco mais elaborados, o que não é uma coisa ruim. O único que é realmente muito visível é que a Inoue ficou com peitos ainda maiores. Não me é exatamente ruim, mas eu honestamente prefiro o design anterior dela. Todos os outros ganharam 1 ou 2 detalhezinhos a mais, que deixaram a coisa mais polida, mas nada que eu diga, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Claro que para essa proposta especificamente, você tem que ser algo que é uma versão do anterior. Isso é uma continuação, isso não é um reboot. Mas considerando esse detalhe, o final é uma música com várias mostras de cenas ao longo da história, que é muito interessante. Você lembra de coisas que talvez você não lembrasse se você não visse essas imagens. História? Bom, Bleach nunca foi o maior desenvolvedor de história, e é uma série de ação, o desenvolvimento da história não é o maior dos quesitos. Mas eu posso dizer que a história não é diferente do resto de Bleach. Aparece alguma coisa, vamos lidar com aquela coisa. Nada de ruim nesse sentido. Basicamente, o rei dos Quincy reviveu e ele juntou todos os Quincy para guerrear contra os ceifadores de almas. Se você nunca viu Bleach, ceifadores de almas são o que o Ichigo é. Eles estão lá para derrotar almas que se tornam monstros e também para fazer as almas que precisam de ajuda para ir para o outro mundo chegarem lá mais fácil. O grande problema dos Quincy é que eles são humanos que desenvolveram tecnologias para fazer basicamente a mesma coisa no sentido de derrotar os monstros. Mas eles destroem essas almas. Cada vez que você destrói uma alma, você libera energia e isso pode ajudar a quebrar a barreira entre os mundos. E por isso que os ceifadores tiveram que atacar os Quincy supostamente. Ou seja, os Quincy queriam exterminar os monstros para que eles nunca mais voltassem, com toda aquela ideia de limpeza moral, vamos destruir eles porque eles não merecem viver, e isso literalmente estava destruindo a humanidade, porque estava perto de qualquer criatura poder entrar no nosso mundo, inclusive as muito poderosas que não costumam ser capazes de entrar no nosso mundo. Mas tá, eles estão de volta, um monte de Hollow está desaparecendo, eles supostamente teriam uma arma que pode anular o Bankai, mas o Kurosaki Ichigo não tem esse problema, ele consegue derrotar essa arma de qualquer jeito. Eu não vou falar muito de vários detalhes, eu só vou dizer que parece que um deles é um arrancar, mas ele diz que não é. Então, talvez seja só um equipamento que fique parecido com uma máscara de arrancar. Ou talvez ele tenha uma história complexa que faça mais sentido. Mas de qualquer forma é curioso. Outra, o Rei Quincy literalmente corta fora o braço de um cara porque ele tá brigando com outro na frente dele. E ele diz que odeia conflito. E aí ele pede que esse cara que quase tirou o Bankai do Ichigo, mas não conseguiu, fale pra ele o que aconteceu em nome da paz. Honestamente, não tem muito aqui. Eu só posso dizer que foi divertido, porque foi. Eu não posso dizer que foi tão melhor do que a série anterior, ou tão pior. É como se a série anterior só tivesse continuado. Eu realmente só posso contribuir mais que eu estava esperando muito que isso acontecesse, eu achei que ia ser ovos, porque nós vemos muito mais coisas da Soul Society que nunca foram desenvolvidas antes, e elas vão ser interessantes até onde eu sei. Então eu queria ver isso. É 1000 vezes melhor que uma série de TV, porque provavelmente vão ter um pouco mais de cuidado com isso. Um OVA você pode fingir que o problema é o orçamento. Mas tá bom, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de podcast. Se eu continuar fazendo assim, eu posso fazer 5 e 5, como eu fiz agora, e dá pra eu fazer isso em tipo uma semana, 2. Então dá pra eu fazer isso. Antes eu ficava 1 mês e meio, 2 meses, às vezes 2 meses e meio fazendo episódios 1, e por isso acabou não dando pra eu continuar. Mas desse jeito eu acho que dá. Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão poder votar para ver qual desses animes vocês querem que eu faça o teste dos 3 dias. Eu tava já há um bom tempo pensando em renomear ou Dá Pra Piorar, porque eu via as coisas que eram piores, mas eu vou deixar na escolha de vocês. Aí esse eu faço uns coisas nesse estilo, mas de 3 episódios, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau!